Bom, uma coisa que é importante você saber com relação ao vocabulário é o seguinte: muitas pessoas aprendem bastante palavras e se enganam achando que vão saber falar aquela palavra ou que vão lembrar daquela palavra no momento em que precisarem. Às vezes, isso pode ser um equívoco. Por quê? É importante você saber a diferença entre vocabulário ativo e vocabulário passivo. O que é isso? Vocabulário passivo são aquelas palavras que você já viu várias vezes e que quando você encontra a palavra em inglês, você consegue reconhecer essa palavra. E é justamente aí que pode morar o engano. Você pode achar que porque você reconhece a palavra, você sabe aquela palavra. Mas quando você precisa pensar e tentar lembrar desta palavra para usar de uma forma ativa, você não consegue lembrar. Já aconteceu isso com você? Então, por exemplo, se eu falo para você assim, o que é table? Aí você pensa, table é mesa. Opa, lembrei, então eu sei essa palavra. Não necessariamente. Por quê? Você vai saber realmente se você sabe essa palavra quando você precisar falar table e essa palavra vier para você automaticamente. Então, ou você pensa numa estrutura de frase em que você usa essa palavra, ou você pensa mesmo em português. Como é que é mesa em inglês? E aí você tem que pensar, mesa é table. Aí sim você sabe que aprendeu a palavra. Então, qual é a dica importante para você estudar vocabulário? Na hora de você fazer uma listinha de vocabulário aí para estudar no seu caderno, aí onde você tenha o costume de fazer, você vai colocar a palavra. O ideal é que você faça em português primeiro, do lado esquerdo. Depois você coloca a palavra em inglês. Depois você coloca uma transcrição dessa palavra, ou seja, como é a maneira que você vai pronunciar essa palavra. E depois ainda você coloca um exemplo de uma frase usando essa palavra. Então você faz essas 4 etapas na hora que você estiver fazendo a sua listinha de vocabulário. Isso dá um pouquinho mais de trabalho, sim, mas você vai aprender efetivamente essa palavra. E na hora que você for estudar esse vocabulário, como é que você vai fazer? Você vai cobrir com uma outra folha todas as 3 colunas, a coluna da palavra em inglês, a coluna da transcrição e do exemplo, você cobre com um caderno, com uma folha, de maneira que você veja apenas a palavra em português. E a partir desta palavra em português que você está vendo, você tem que tentar lembrar de todas as outras 3 colunas referentes a essa palavra. Então, por exemplo, você escreve aqui mesa numa coluna, table na outra coluna, a transcrição, aqui como é que você vai pronunciar, na terceira coluna, e um exemplo de uma frase qualquer utilizando esta palavra na quarta coluna. E é assim que você deve estudar o seu vocabulário de uma maneira mais eficaz.